Olá, galera, estamos aqui mais uma videoaula, desta vez de língua portuguesa. Então, nós vamos falar hoje de foco narrativo. Está lá no capítulo 2 do livro didático de vocês. Então, pessoal, vocês vão começar abrindo o livro de vocês lá na página 45 do livro didático, para a gente iniciar o nosso estudo de hoje. Então, iniciamos com foco narrativo e tipos de narrador. Cada uma das histórias que nós lemos, ouvimos ou escrevemos é contada por um narrador nos exercícios de leitura. Assim como nas experiências escritas, é fundamental a preocupação com o narrador. Então, a grosso modo, podemos distinguir 3 tipos de narrador, isto é, 3 tipos de foco narrativo. Então, começando, nós temos o narrador, personagem. Ele conta a história, ou narra a história em primeira pessoa. A história na qual ele participa também como personagem. Ele tem uma relação bem íntima com os outros elementos da narrativa. Sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas, emocionais também. Essa proximidade com o mundo narrado revela fatos e situações que o narrador de fora não poderia conhecer. Então, só quem conhece a história poderia narrar em primeira pessoa. Ao mesmo tempo, essa mesma proximidade faz com que a narrativa ela seja parcial, empregada pelo ponto de vista do narrador. Então, é a forma como ele observa e participa dos fatos. Em seguida, nós temos o narrador observador. O narrador observador, ele, como vocês podem ver aí, ele conta a história do lado de fora, ou seja, ele não participa, ele apenas observa as ações e narra. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade. Ele apresenta os fatos e os personagens com imparcialidade, não tem conhecimento íntimo dos personagens, nem das ações vivenciadas, ou seja, o narrador, observador, ele não tem aproximação ou intimidade com os outros personagens, certo? Em seguida, nós temos o narrador onisciente. Ele conta a história em terceira pessoa e, às vezes, permite certas intromissões, narrando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo. Sabe o que passa no íntimo dos personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Ele é capaz de revelar suas vozes interiores, seu fluxo de consciência em primeira pessoa. Quando isso acontece, o narrador faz uso do discurso indireto livre, que é um assunto que nós vamos estudar mais lá na frente, voltando a revisar essa questão dos tipos de narrador, incluindo o onisciente. Dessa forma, o enredo ele se torna plenamente conhecido. Os interlocutores ou antecedentes das ações são suas entrelinhas, seus pressupostos, seu futuro e suas consequências. Certo, gente? Então, nesse momento, a gente tem esses 3 tipos de narrador. Depois nós vamos ver lá na frente, se vocês observarem no livro de vocês, nós temos os sinais de pontuação que nós iremos estudar. Vários deles nós já conhecemos muito bem, no caso da vírgula, ponto e vírgula, ponto final, os 2 pontos,
o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, as reticências, que são outro sinal também de pontuação, as aspas, os parênteses e o travessão. Então, observando todos esses pontos, esses sinais, aliás, de pontuação, nós vemos a importância deles no contexto, quando nós estamos escrevendo alguma coisa, alguma situação, algum texto ou uma frase. Então, nós vamos começar pelo uso da vírgula. Então, a vírgula nós empregamos para organizar as ideias de um texto, dar pequenas pausas, variar a entonação, separar ações em uma frase, isolar expressões explicativas, isto é, ou seja, ou melhor, quer dizer, aliás. Então, são expressões que a gente usa muito no nosso dia a dia e a gente não se dá conta desse uso da vírgula. Ela serve também para isolar os elementos que compõem um endereço. Serve também para indicar, destacar uma explicação. Só aí essa frase. Vou ali comer gente. Então, vocês já imaginaram aí sem o uso correto da vírgula? Né? Então, é até meio que engraçado, que por causa de uma vírgula você vira canibal. Então, ele poderia ter colocado, vou ali comer gente. Então, observe na minha fala que quando eu falo vou ali comer, eu tenho uma pausa para depois completar a frase. Então, observem aí do outro lado, essa outra imagem da vírgula. Vejam só, a vírgula pode ser uma pausa ou não. Não, espere. Não espere. A vírgula pode criar heróis e isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Então, ela pode forçar o que você não quer também. Aceito, obrigado. Aceito, obrigado. Então, pode causar a pessoa errada, pode acusar, aliás, a pessoa errada. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Então, a vírgula pode mudar uma opinião. Não quero ler. Não, quero ler. Então, vejam que sempre as duas frases, uma é ao contrário da outra. Então, veja quando a gente coloca a vírgula, muda o sentido da frase. Então, nós temos aí também o ponto e vírgula, para a gente também poder estar usando o emprego do ponto e vírgula. Então, vejam só aí, o ponto e vírgula, ele serve para separar os itens dos enunciados enumerativos. Então, nós temos aí essas frases para que a gente possa observar como que nós fazemos o uso para colocação da vírgula e termos de forma que as pessoas possam compreender aquilo que a gente escreve ou que a gente fala, enfim. Então, na letra A, nós temos aí o registro civil de nascimento, então ponto e vírgula, certidão de óbito. Então, serve para a gente, como ele disse, enumerar enunciados, separar enunciados enumerativos. Né? Então, se eu vou fazer uma lista de determinadas coisas, eu vou colocando os itens e no final de cada item eu vou colocando o ponto e vírgula. Nós temos também aí o ponto final. Quando é que nós empregamos o ponto final?
Ele é empregado sempre no final de frases declarativas e usado também em abreviaturas. Então, veja aí o exemplo. Encontrei no álbum de fotos um antigo retrato de minha mãe. Então, é uma frase declarativa. Vejam aí como é que se faz abreviaturas usando também o ponto. Né? Bem prático, bem fácil, nós conhecemos isso aqui, então estamos fazendo apenas uma revisão. Em seguida, nós temos o ponto de interrogação, empregado no final de frases interrogativas diretas. Então, quem é aquele homem, mãe? Como vai? Tudo bem? Quando será a prova do Enem este ano? Então, o ponto de interrogação ele serve para que a gente faça perguntas, que a gente interrogue. Aí nós temos em seguida também o ponto de exclamação. Ele é empregado no final de frases exclamativas para indicar estados emocionais como surpresa, espanto, admiração, alegria, surpresa, dor. Ai, que susto! Não faça isso. Nossa, Geraldo, você por aqui? Então, o ponto de exclamação ele serve para essas situações aqui que a gente viu aí no slide. Em seguida, nós temos o travessão. O travessão, ele é empregado no discurso direto, a gente estudou isso já, mas mais na frente nós vamos voltar a estudar novamente. Porém, nós sabemos que o travessão, além de ser empregado no discurso direto, ele serve para indicar a fala de uma personagem dentro do texto, né? Então, a balconista perguntou-lhe. Então, veja só o que a balconista perguntou. O que a senhora deseja? Então, o travessão aí ele marca a fala de uma personagem. Aí nós temos também o parênteses. Ele é usado para informações acessórias ou citações de fonte. Isso eu já falei para vocês, né? Quando nós fazemos uso de livros, nós falamos sobre algum autor, nós precisamos fazer a citação. Inclusive, já ensinei para vocês como é que faz isso. Então, nós temos aí os exemplos, a ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, foi fundada em 1987. Então, nós abreviamos AABL e entre o parênteses nós colocamos o nome por extenso. Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Então, entre parênteses, eu coloquei Jorge Amado, porque é um trecho retirado do livro dele. Então, para citar de quem é essa frase, nós colocamos entre parênteses o nome do autor, certo? Temos também aí as aspas. Elas podem indicar citações, ênfase, estrangeirismo, gírias, ironia, especificação de um termo. Então, nós temos aí várias frases. Como afirmou Descartes, aí entre parênteses, eu coloco o que Descartes falou. Os alunos receberam o feedback das tarefas. Então, entre aspas, aí eu coloquei a palavrinha feedback. Que belo trabalho, que belo trabalho. Você conseguiu estragar tudo o que eu já estava feito. Então, vejam aí que a palavra belo, para dar um destaque, nós colocamos entre aspas. O filho levou um não redondo do pai.
Então, vejam aí, para dar ênfase também à palavrinha não, ela foi colocada entre aspas. Agora, nós vamos ver os tipos de frase. Então, frase é todo enunciado que em uma situação comunicativa possui sentido completo. Então, esse enunciado, quando ele possui um sentido completo, nós chamamos de frase. Então, uma frase, ela pode ou não apresentar um verbo. Então, nós temos a frase nominal, quando ela apresenta apenas um nome. Então, exemplos de frase nominal. Fogo, quando eu exclamo, fogo. Cuidado, belo serviço seu. Trabalho digno desse feirante. Então, eu construí frases, porém sem usar verbos. Então, quando não é construída com um verbo, a frase ela é chamada de frase nominal. Já a frase verbal, se ela se estruturar em torno de um ou mais verbos, aí vejam os exemplos. O sol ilumina a cidade e aquece os dias. Então, veja que nessa frase eu tenho a palavra ilumina, do verbo iluminar, aquece, do verbo aquecer. Outro exemplo, os casais saíram para jantar. Então, eu tenho aqui saíram, do verbo sair. A bola rolou escada abaixo. Então, rolou é um verbo constituído dentro dessa frase, do verbo rolar. Então, lembrando, a frase verbal é quando ela é construída com verbo. A frase nominal, quando ela é construída sem verbos. Entenderam, gente? Além disso, nós temos mais outros tipos de frases. Nós temos as frases interrogativas. Elas ocorrem quando uma pergunta é feita pelo emissor da mensagem. E são empregadas quando se deseja obter alguma informação. A interrogação ela pode ser direta ou indireta. Você aceita um copo de suco? Essa é uma interrogação direta. Desejo saber se você aceita um copo de suco. Então, essa é um exemplo de interrogação indireta. Esses exemplos nas frases interrogativas que nós podemos usar. Já as frases imperativas, elas ocorrem quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido, utilizando o verbo no modo imperativo. Podem ser afirmativas ou negativas. Então, vamos lá. Exemplo, faça-o entrar no carro. Ele está afirmando. Essa frase ela é afirmativa. Não faça isso. Então, ela é uma frase negativa. Dê-me uma ajudinha com isso. Então, ela é uma frase afirmativa. Viram? Gente, é bem fácil de identificar. E, aliás, nós já estudamos sobre isso, né? Só uma pequena revisão para que a gente possa dar continuidade. Aí temos também as frases exclamativas. Então, nesse tipo de frase, o emissor ele exterioriza um estado afetivo, apresenta uma entoação ligeiramente prolongada. Por exemplo, que prova difícil, é uma delícia esse bolo. Então, como o próprio nome já fala, frases exclamativas, nós vamos exclamar quando nós falamos no tom de frase exclamativa, quando nós exclamamos alguma coisa. Em seguida, nós temos as frases declarativas. Elas ocorrem quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Obrigaram o rapaz a sair. Esse é um exemplo de frase declarativas. Ele está afirmando que obrigaram o rapaz a sair. Um outro exemplo, ela não está em casa. Esse é um tipo de frase negativa,
Não, a palavrinha não é que dá a entonação aí de negativa. Entenderam, gente? Então, bons estudos, boa aula e até a próxima.